Pai, Senhor, meus irmãos, estamos alegres, vamos estudar mais uma lição dos jovens, a lição 11, da lição Liderança de Barnabé. Glórias a Deus. Tema do trimestre, a liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Revista comentada pelo pastor Elias Torral. Glórias a Deus. Então vamos falar hoje sobre esse personagem do Novo Testamento, que foi tão importante, na vida do apóstolo Paulo. Glórias a Deus. Vemos aqui que o efeito da liderança de Barnabé, atingiu a vida de Marcos, a vida de Paulo. E, aleluia, então todos os frutos que na sequência Paulo vai ganhar, todas as igrejas que Paulo vai abrir, a princípio até mesmo com a ajuda de Barnabé, a gente percebe que desencadeia a partir dessa visão desse líder. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas das vezes nós também podemos estar treinando grandes evangelistas, grandes pastores, louvado seja o nome do Senhor. Então nem sempre nós alcançaremos essa grande expressão no nosso ministério, mas a gente pode estar, aleluia, contribuindo para que outros possam alcançar então multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é importante quando a gente olha para Barnabé, como eu me alegro estudar a respeito de Barnabé. Realmente o autor da lição, ele fazendo esse recorte aqui sobre esse estudo que estamos tendo sobre liderança cristã, escolheu um importante personagem que contribuiu muito para a obra do Senhor. O texto principal da nossa lição diz: então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Atos 9, 27. Resumo da lição: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Outra característica que veremos aqui a respeito de Barnabé, ele sempre estava ali apaziguando, ele sempre estava ali apresentando um caminho de paz. Objetivos: apresentar a pessoa de Barnabé, mostrar a liderança de Barnabé e explicar os aspectos práticos da liderança de Barnabé. O texto bíblico se encontra em Atos 4, 36 a 37 e Atos 15, 36 a 39. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Glórias a Deus. Então, esses dois momentos, o momento que a Bíblia cita pela primeira vez a Barnabé, o nome dele é José, mas ele tinha esse apelido, Ele era cognominado como Barnabé pelos apóstolos, que quer dizer filho da consolação, O nome já mostra realmente a característica do seu caráter. E vemos esse outro momento que Paulo e Barnabé entram ali em dissensão em relação a João Marcos. Mas Barnabé continua, então, tentando conciliar e, mesmo não tendo acordo, ele continua, então, a esforçar ali o ministério de Marcos. A introdução. Na lição deste domingo, veremos que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início da história da igreja. Com base nesse fato, estudaremos a vida, o ministério, as qualidades da liderança deste homem, que foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Que a liderança na atualidade venha a seguir exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em um tempo de divergências. Então ele pôde contribuir com o início ali do ministério de Paulo. Ele confiou em Paulo, ele apresentou Paulo aos apóstolos, aos discípulos que estavam ali com medo, mas ele confiou e ele depois usou as qualidades de Paulo para ajudá-lo ali em Antioquia. Ou seja, ele contribuiu para o treinamento de Paulo. Paulo, é claro que ele passou 3 anos ali, o Senhor revelando as coisas a ele, ensinando ele, desde o momento que ele se converte, ele já sai pregando sobre Jesus. Ele que era o perseguidor passa a ser o perseguido. E Barnabé também contribuiu, aleluia, nessa formação de Paulo. Ele vai chamar Paulo, depois a gente vai ver na lição, para ajudá-lo em Antioquia, para, aleluia, tomar conta daquela igreja no meio dos gentios. Tudo isso, então, estava construindo então o ministério de Paulo, louvado seja o nome do Senhor, no seu início. Primeiro tópico, a pessoa de Barnabé. Quem foi Barnabé? Primeiro subtópico. São poucas informações que a Bíblia oferece a respeito desse servo de Deus. Entretanto, os relatos que temos são significativos
e indica com admirável clareza detalhes a respeito da personalidade, da fé e da liderança deste homem que tanto tem a nos ensinar. Né? Então, mesmo sendo poucos detalhes, os que tem já demonstram as qualidades desse homem. O seu nome original é José. A designação Barnabé foi dada pelos apóstolos, que o significado é pacificador, ou ainda consolador, ou como no texto que lemos, filho da consolação. Seu nome diz muito sobre sua personalidade, suas contribuições para a Igreja do Cristo em seus primeiros dias. Nós vemos ele ali no início da igreja, né, ele vendendo a herdade dele, dando ali aos pés dos apóstolos dinheiro. E ele percebe que ele estava ali, então, no princípio dessa igreja primitiva, louvado seja o nome do Senhor. Então, estava aprendendo ali a respeito de Cristo e depois ele vai poder ensinar. Nascido em Chipre, Barnabé era da tribo de Levi. Então, mais um detalhe sobre a vida dele. Logo, era de família sacerdotal. Então, uma família que estaria, né, voltada ali ao serviço do templo. Não se tem informação precisa sobre o que pode ter levado esse homem a Jerusalém. Embora haja quem defenda que a Igreja de Cristo foi o fator preponderante para sua decisão, depois de ter ouvido o Evangelho por ocasião de uma de suas viagens para a festa de Pentecostes. Então a gente não sabe quando ele se converte, mas a gente já percebe ele ali no começo da igreja. Isto é o que sabemos da origem do nome de Barnabé, o que é suficiente para a nossa reflexão a respeito de seu ministério e seu modelo de liderança. O segundo tópico, Barnabé é um homem generoso. Então ele realmente creu e vivia, né, o Evangelho. Tanto é que ele é o primeiro citado ali que vendeu a propriedade e foi dar o dinheiro aos pés dos apóstolos para socorrer os necessitados. E a gente vê que Ananias e Safira, quando vê isso, vai tentar fazer igual, só que com hipocrisia, né, com falta de sinceridade, acabam morrendo. Diferente de Judas Iscariote, que adquiriu um campo com dinheiro que ganhou por ter traído Jesus, Barnabé vendeu a propriedade que possuía e depositou todo o valor que ganhou diante dos apóstolos. A gente sabe que ali tudo era comum, né, aos crentes. Então ninguém tinha mais apego às suas coisas materiais, porque já estavam vivendo como se Cristo voltasse naqueles dias. Glórias a Deus. Então eles não tinham esse apego, podiam então viver esse momento de comunhão, de compartilhar ali suas coisas e suprir a necessidade daqueles que estavam precisando de algo. Ao que indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos era algo comum na igreja primitiva, embora não fosse obrigatório. Então ninguém era obrigado a dar nada. Se fazia espontaneamente. Como já falamos, eles tinham essa expectativa da volta de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e realmente não se apegavam, pelo contrário. Eles aprenderam aos pés do Senhor que deviam amar, deviam servir. Glórias a Deus. Então, a igreja primitiva tinha, vívida, aleluia, toda a instrução de Cristo, todo o ensinamento, todo o exemplo, todo o modelo de Jesus. Glórias a Deus. E não era obrigado. Tanto é que Ananias e Safira foram fazer. Não era obrigado a fazer, eles não tinham essa necessidade. Mesmo disse, a propriedade era de vocês. Vocês podiam vender e ficar com tudo, mas eles foram enganar, né? Foram buscar ali uma honra, né? Se aparecer ali diante da igreja e ter alguma honra comprada, né? Ou adquirida pela sua hipocrisia. Porém, Barnabé era sincero. Estes bens eram administrados pelos próprios apóstolos, que, dentre outras finalidades, ajudavam os necessitados, atendendo-lhes às suas necessidades. Sendo assim, ao entregar o que recebeu da venda de sua herdade, Barnabé demonstrou ser alguém generoso, a ponto de abençoar e ajudar o que mais precisava. Então era esse o propósito de vender algo e entregar aos pés dos apóstolos, né? Suprir a necessidade daquele que estava precisando de algo. Então tudo era comum, não havia ninguém desamparado, né? Estavam realmente cumprindo ali os ensinos de Cristo. Terceiro subtópico, Barnabé é um homem fiel. Além de sua origem, de seu bom relacionamento com os apóstolos e de sua generosidade, Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja de Antioquia. A lealdade é uma qualidade de elevada grandeza que geralmente é colocada à prova em tempos de adversidade. Então Barnabé era um crente mesmo, né? E, aleluia, os homens viam nele alguém que podiam confiar e podiam enviar para tomar conta ali daqueles novos convertidos em Antioquia. Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil. No entanto, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas o temiam. Os helenistas buscavam matá-lo e a igreja de Jerusalém não queria recebê-lo. Atos 9:26.
Então Barnabé foi leal a alguém que era desprezado, alguém que era temido, alguém que era pessoa não grata, mas ele tinha, né, o Espírito Santo ali, ele, aleluia, teve direção de Deus para levar Paulo, então ele reconheceu que Paulo estava sendo sincero. Diz lá em Atos 9:26, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Né? Então Barnabé deu esse voto de confiança. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a utilidade do jovem obreiro, a fim de que pudesse levá-lo com eles em sua viagem missionária. Né? Paulo ficou triste com João Marcos, né? João Marcos havia iniciado a primeira viagem com eles e abandonou no meio do caminho. E agora, quando Paulo, né, chama Barnabé para visitar os crentes, revisitar ali as cidades que haviam passado, Barnabé quer levar João Marcos, quer incentivar, quer ajudar aquele novo obreiro, aquele jovem, né? E Paulo não aceita. Então há essa divergência, mas a gente vê que Barnabé sempre estava conciliando, tentando ajudar alguém. E Marcos depois vai ser aquele que escreve o Evangelho de Marcos. Né? Então esse jovem, que, né, na época de Jesus provavelmente era um adolescente, 15, 16 anos, né? Depois ele vai servir grandemente ao reino, escrevendo o Evangelho, né? Colhendo ali os testemunhos de Pedro, dos apóstolos e registrando, né, o primeiro Evangelho a ser registrado, que foi o dele, de Marcos. Então você vê que Barnabé era um bom olheiro, né? Ele avistava qualidades que os outros, né, não viam. Né? Paulo não viu que Marcos poderia ser perseverante, mas Barnabé conseguia ver isso naquele liderado, né? Naquele que ele estava treinando, estava contribuindo ali para a sua formação. Segundo tópico, a liderança de Barnabé. Primeiro subtópico, um líder experiente. Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira característica a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Ele é a referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Inicialmente é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido. Né? Provavelmente ele mais velho do que Paulo, então ele tinha experiência, ele tinha maturidade, né? E tinha tanto espiritual como emocional. Conforme a lição aqui, ele é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido, porque ele foi capaz de abrir mão de um bem material para doá-lo em benefício dos outros. Então a gente vê que ele não estava ali no princípio da igreja sem crer, pelo contrário, ele estava crendo, estava recebendo os ensinamentos dos apóstolos, cria realmente na mensagem do Senhor Jesus, no Evangelho, na sua salvação, e não tinha apego a nada. Uma das principais evidências de uma vida cristã saudável, à medida da estatura completa de Cristo, é a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Isso aqui é algo que eu tenho falado nesses dias, da necessidade que temos de servir ao Senhor. Aleluia, não podemos ser consumidores, né? Então, é uma característica, como diz aqui na lição, de um cristão, né, que tem uma vida saudável, uma vida cristã saudável, ou seja, ele sabe que, aleluia, o que vier na mão dele para fazer, ele tem que fazer com toda a sua força. Quando ele puder fazer o bem, ele tem que fazer, pois a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Glórias a Deus. Então nós podemos servir ao Senhor de várias formas. Aleluia. Deus nos dota de talentos, de dons. Tem gente que tem o dom de alegrar os outros. Aleluia. De exortar, de repartir. Glórias a Deus. Então temos que aproveitar todas as oportunidades para servir ao Senhor, para servir à igreja. Assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez o mesmo com João Marcos. Está em Atos 9, 27, 28 e em Atos 15, 36 a 39. Segundo subtópico, um líder dedicado. Além de maturidade, a dedicação é outra qualidade da liderança de Barnabé. Ao lermos a referência bíblica que se refere ao seu ministério, percebemos seu dinamismo e seu empenho em prol do avanço do reino de Deus. Um aspecto importante da dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais já haviam passado. Ele também se dedicou em conduzir e formar novos obreiros como João Marcos e o próprio apóstolo Paulo. Então a gente vê a sua dedicação. Ele não media esforço, né? Quando chamava para fazer uma viagem missionária naquela época não era coisa fácil. Não era de ônibus, não era de avião, era a pé, era de barco, era de jumento. Então era algo difícil, né? Mas ele estava sempre disposto, né? Onde tinha algo para fazer, estava fazendo. E sempre treinando
os mais novos, os menos experientes. Um líder confirmado, terceiro subtópico. Podemos ver, por intermédio do exemplo de Barnabé, que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo, né? Então, aqui também é um detalhe importante na liderança. Ser reconhecido por Deus, né? Deus nos chama, Deus nos vocaciona, Deus nos direciona para fazer a sua obra, mas a igreja também tem que reconhecer, né? Então, aleluia, nós não podemos ser um líder sem evidenciar, né, as qualidades ou as características do Espírito Santo na nossa vida, para que a igreja possa reconhecer e, aleluia, seguir, né? A pessoa, um líder que não tem exemplo, né, ele sempre vai estar maculado, sempre vai estar, né, as suas atitudes vão falar sempre mais alto do que a sua voz. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. O texto bíblico informa que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, o próprio Espírito Santo, aleluias, né, separa Paulo e Barnabé para aquela grande obra. Separou a pessoa certa, aleluias, para a obra certa. Glórias a Deus. Barnabé foi uma escolha divina para que junto de Paulo fosse enviado para a obra missionária. Então, quantas das vezes Paulo provavelmente, né, tenha desanimado, tenha enfraquecido. A Bíblia diz que é bom que andemos em dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. Glórias a Deus. E Barnabé é esse líder experiente e que ajudou muito na formação ali, né, de Paulo, para que o seu ministério fosse bem sucedido. Então talvez ele não se evidenciou, né? Não é ele, né, aclamado como a gente fala, as viagens missionárias de Paulo, não fala de Barnabé, né? Mas Barnabé estava ali na retaguarda, né, sustentando ali aquele ministério. Aqui no subsídio, né, lembra desse momento também que uma evangelização em larga escala havia ocorrido em Antioquia da Síria por cristãos helenistas, né? Então havia perseguição e o evangelho chegou ali na Antioquia através daqueles crentes que haviam fugido, né, e esses cristãos helenistas, ou seja, não eram judeus. Isso após a morte de Estevão, né? Então Barnabé foi enviado até lá para investigar a situação e agir de forma que julgasse, né? Então a gente vê que ele tinha prestígio ali diante dos apóstolos. Não podia ser enviado um homem mais adequado. Longe de sentir-se chocado pelas inovações que ali encontrou, Barnabé sentiu prazer por ver a graça de Deus em ação à conversão dos pagãos em Antioquia, e assim encorajou tanto os evangelistas quanto os novos convertidos com todas as suas forças. Após algum tempo, ele sentiu a necessidade de ter um colega que pudesse ajudá-lo na supervisão daquela obra crescente e trouxe Paulo de Tarso para ajudá-lo. Então a gente vê várias características aqui nesse momento, né? Ele não se escandaliza, né? Eram gentios que estavam se convertendo, né? Então talvez outro apóstolo poderiam ali, né, se ofender por causa das práticas judaicas que não eram praticadas e realmente não era para ser observadas, né, como a gente vai ver no desenrolar da história. Mas ele então encoraja, ele fortalece aquela igreja, começa a ensinar e ainda vai buscar Paulo, né, para ensinar junto com ele ali, aleluia, tomar conta daquela igreja. E o que é que acontece? A Bíblia diz que ali em Antioquia foi o primeiro lugar que os crentes foram chamados de cristãos. Cristãos quer dizer pequenos cristos, ou seja, né, as pessoas viam naqueles novos crentes que eles imitavam realmente a Cristo. Glórias a Deus, né? Que privilégio, né, irmão? Esse é o primeiro lugar a ser chamado de cristão. Glórias a Deus. Então Barnabé fazia parte dessa história e ainda chamou Paulo para usufruir desse momento glorioso. E a partir dali aquela igreja cresce e então eles vão ser separados para serem missionários. Terceiro tópico, os aspectos práticos da liderança de Barnabé. A alegria de Barnabé. A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia e quando chegou viu a graça de Deus e se alegrou. Glórias a Deus, né? Então ele tinha prazer na obra. Barnabé deixou de lado o inclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial pautado em Deus. O líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida de seus liderados, né? Então, muitas das vezes a gente pode até chegar em um lugar também de novos convertidos, às vezes fazendo coisas, né, diferentes, fazendo coisas que ainda não se enquadram a um evangélico, né? Mas a gente se alegra, porque Deus está transformando, Deus está mudando e a gente vai, aleluia, trazer ali a palavra
e instruir o caminho que eles devem andar. Segundo subtópico, a mensagem de Barnabé. Como líder, Barnabé atuou efetivamente no ministério da pregação e provou sua fidelidade a Deus, também como pregador. Não há um registro detalhado e amplo da Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência que, além de indicar o conteúdo de sua pregação, confirma que seu compromisso com a verdade do Evangelho. Observe que ele anunciou a chegar em Antioquia, está lá em Atos 11, 23, e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé advertiu aos crentes que permanecessem centrados e firmados no Senhor Jesus, e tudo indica que este era o alvo da sua mensagem. Então, era uma mensagem cristocêntrica. O mesmo Jesus que ele creu lá em Jerusalém, aleluia, ele anunciava agora em Antioquia. E terceiro subtópico, Barnabé, um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Como base no que estudamos, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança da atualidade. Ele foi um líder bem-sucedido e o texto de Atos 11, 24 se encarrega de mostrar que seu sucesso estava no fato de que era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Essas três qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé. Como um líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem, que buscou unidade entre os irmãos. Também foi um homem de fé que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos, e como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muita gente se uniu ao Senhor. Glórias a Deus. Que maravilha, né? Deus na vida desse homem. Aleluia. E ele, na sua humildade, né? Na sua simplicidade, sempre socorrendo, ajudando, ensinando, formando novos cristãos. Glórias a Deus. Então, realmente, ele ajudou muito Paulo, né? E também ajudou João Marcos. Acabou eles divergindo, mas a obra, em vez de perder, ganhou, porque Paulo foi para um lado e Barnabé com Marcos foi para outro. Então a obra se expandiu mais ainda, aleluia, foi mais acelerada. Concluindo, nessa lição refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação e no crescimento da igreja do primeiro século. Ele cumpriu um papel importante da formação espiritual e ministerial de Paulo e de João Marcos, além de ter sido incansável evangelista entre os gentios. As suas qualidades podem ser resumidas como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. Glórias a Deus. E nós vemos que depois, né, talvez dessa contenda que houve, né, é claro que depois a gente vai ver Paulo reconhecendo Marcos como um cooperador do reino. Né? Então, lá em Colossenses 4, 10, diz assim: Aristarco está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei. Né? Então, Barnabé estava certo, né, no princípio de apoiar Paulo e na sequência de apoiar também João Marcos. Bendito é o nome do Senhor. Próxima lição a gente vai falar sobre Paulo, né? O discípulo de Barnabé, podemos dizer assim, né? Porque Barnabé estava ali no princípio do seu ministério e das suas viagens missionárias. Vamos orar, agradecer a Deus. Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição, Pai. Como é maravilhoso, Pai, o Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Continua nos ajudando, Pai, nos esforçando para, aleluia, Pai, podermos assumir todo o papel que o Senhor tem colocado, todo o propósito na nossa vida, inclusive a respeito de liderança, Senhor. Nos ajuda a sermos líderes fiéis, cheios do Espírito Santo, Pai, aleluia, como foi Barnabé. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.